Boa tarde a todos. Retomando os nossos trabalhos, eu peço que tomem seus lugares. E agora nós vamos dar início à mesa redonda que vai tratar sobre a experiência brasileira em logística reversa. A ideia é trazer alguns casos de logística reversa que já estejam produzindo efeitos, demonstrando o cumprimento da Política Nacional de Resíduos Sólidos. E, nesse sentido, eu gostaria de convidar a doutora Rose Hernandes, diretora de Meio Ambiente da Associação Brasileira da Indústria de Higiene Pessoal, Perfumaria e Cosméticos, a ABPEC, para falar da iniciativa do setor de higiene pessoal, perfumaria e cosméticos. Boa tarde a todos. Agradeço o convite da Fiesp e principalmente ao João Carlos Basílio, diretor adjunto de Meio Ambiente da Fiesp e presidente da ABPEC, que me incumbiu de fazer essa apresentação sobre a iniciativa do nosso setor frente à logística reversa. Eu acho que todas as pessoas que estão nessa sala já devem saber, que desde agosto de 2010, depois de 20 anos tramitando no Congresso, o presidente Lula promulgou a Política Nacional e que, muito rapidamente, ou apenas 90 dias depois, acabou por ser regulamentada. A política... Ela reúne as diretrizes, princípios, objetivos, metas e ações a serem adotados pela União, isoladamente, ou em parceria com os estados, Distrito Federal e os municípios, visando a gestão integrada e o gerenciamento ambientalmente adequado dos resíduos sólidos. Hoje, nós vamos ficar, basicamente, no tema que está na política. A política, na verdade, ela é muito ampla, e ela trata de resíduos industriais, resíduos perigosos, resíduos da construção civil. Enfim, hoje nós vamos aqui falar especificamente do tema da logística reversa, da responsabilidade compartilhada e dos acordos setoriais. A logística reversa, ela é caracterizada por um conjunto de ações e procedimentos como uma forma de viabilizar a restituição das embalagens e dos resíduos sólidos para o setor produtivo, para que ele seja reaproveitado em seu ciclo ou em outro ciclo, ou que tenha uma destinação ambientalmente adequada. A responsabilidade compartilhada, ela foi, na lei, definida como sendo um conjunto de atribuições individualizadas e encadeadas dos fabricantes, comerciantes, do poder público, do consumidor, para a destinação também adequada dos resíduos, minimização dos resíduos durante o ciclo de vida dos produtos e embalagens. E o acordo setorial, que é um ato de natureza contratual, onde serão estabelecidos de que forma será efetivamente aplicado e implantado a logística reversa e qual será o papel de cada um na sua parte da responsabilidade compartilhada. Aí nós temos os setores que estão elencados no artigo 33 da Política Nacional e que já devem estar, e hoje nós vamos ver alguns atuando na logística reversa, com exceção dos de embalagens pós-consumo, que dependia ainda de um estudo de viabilidade técnica e econômica antes de serem definidos os produtos e as embalagens que seriam submetidos também à logística reversa. Agora a gente também ficou sabendo agora há pouco que esse estudo já foi aprovado, então, efetivamente, estaremos
atendendo ou tendo que atender também a logística reversa. O nosso setor, ele vinha acompanhando a discussão da política nacional já há muito tempo. E, desde 2004, nós, então, realizamos um estudo para saber de que forma o setor atuaria. Nós analisamos os setores já regulados no Brasil e também os modelos de atuação em diversas partes do mundo. E a conclusão desse estudo, já em 2004, foi que nós teríamos que priorizar o aspecto social, a inclusão social, e tentar implantar a nossa logística por meio das cooperativas de catadores, mas porque já era um sistema que estava implantado e já estava em prática no Brasil. Mas, embora esse modelo ele seja considerado de sucesso, nós temos aí, ele opera ainda de uma maneira muito informal. Então, nós temos aí muitas oportunidades de inclusão social, mas precisamos fomentar, aumentar o número de cooperativas, dar capacitação, que, por exemplo, tem um trabalho muito grande para que, efetivamente, a gente consiga implantar e alavancar, embora é extremamente reconhecido ou reconhecemos o trabalho das cooperativas. A política nacional ela acabou por confirmar esse nosso estudo, na medida que a lei cita em pelo menos 10 vezes e no regulamento 20 vezes entre as palavras cooperativa, ou inclusão social, ou catadores. Então, o modelo realmente que vocês vão ver a seguir, que nós fizemos já como piloto em 2004, ele passa pela inclusão. O objetivo principal, então, do modelo desenhado foi a implantação de um modelo para coleta e reciclagem de embalagens pós-consumo, com inclusão social, que nós defendemos sempre a questão da responsabilidade compartilhada, que essa inclusão fosse orientada para a sustentabilidade, então, capacidade gerencial, e o objetivo é tornar essas cooperativas autossustentáveis e que atendessem à legislação. Muito importante no nosso programa é realmente a questão da responsabilidade compartilhada. Então, nós entendemos aí que, na verdade, não é possível a implantação na questão das embalagens pós-consumo, não dá para um setor sozinho. Então, nós dependemos do poder público, nós dependemos essencialmente ou basicamente do consumidor, fazer essa separação correta, entregar corretamente, o poder público fazer a coleta, entregar nas centrais de triagem, e, a partir daí, nós trabalhamos as centrais de triagem operadas por cooperativas de catadores. Mas defendemos que a coleta seletiva, para que realmente precisa volume, ela tem que ser feita através da coleta seletiva do município. Não é possível, ou como hoje, eventualmente, em alguns lugares pequenos ainda, carrinheiros, mas a gente não aprova esse modelo, sempre através de coletas seletivas maiores, que seriam colocados nas centrais de triagem, e, através das centrais, então, seriam trabalhados os materiais. A parte do comércio também, então, nós começamos aí. A indústria produz, o comércio, no nosso caso especificamente, nós temos os PEVs, mas os PEVs devem funcionar, ou deverão funcionar, muito mais como educação para a população, para motivar realmente a população que faça a correta separação, mas não podemos imaginar que, no caso das embalagens pós-consumo, os PEVs em supermercados, os PEVs sejam realmente onde se concentre um grande volume através do comércio.
O programa Dê a Mão para o Futuro, como foi chamado, colabore com a reciclagem e ajude a gerar trabalho e renda. Então, ele tem como objetivos colaborar com a melhoria do panorama nacional em relação à correta destinação das embalagens, ajudando a reduzir os volumes dos materiais recicláveis que iriam para os aterros. Viabilizar a reciclagem das embalagens pós-consumo, por meio de ampliação e melhoria da coleta, da triagem, beneficiamento, valorização e comercialização. E ainda como objetivo, oferecer aos geradores de resíduos, toda a sociedade, o consumidor, uma oportunidade de estar gerenciando seus próprios resíduos, na medida com que ele faça a correta separação e entregue para a coleta seletiva. E ainda oferece aos recicladores, à indústria transformadora, materiais coletados, matérias-primas devidamente coletadas e processadas. E ainda desenvolve ações destinadas a apoiar programas de geração de trabalho e renda, melhoria de qualidade de vida, gerando projetos sustentáveis, integrados e sustentáveis. O que cabe dentro da responsabilidade que nós definimos dentro do projeto, nós temos que a ABPEC e seus parceiros, eles providenciam os recursos financeiros necessários para equipar as cooperativas, dá para máquinas e equipamentos para as cooperativas, e essas máquinas e equipamentos que são doados é após um diagnóstico. Toda a campanha de divulgação para que a população, né, seja incentivada e motivada a fazer essa separação, aumentando os volumes que são recebidos pela coleta seletiva e diretamente nos centrais de triagem. E ainda obrigada. E ainda a capacitação das cooperativas. Nós permanecemos praticamente uma incubação por 2 anos acompanhando, porque o objetivo realmente é torná-las autossustentáveis, dar capacidade gerencial para essas cooperativas. A gente estabelece planilhas, depois da nossa central a gente recebe essas planilhas, à medida que algum volume começa a diminuir muito, a gente tem sempre um acompanhamento diretamente, no mínimo por 2 anos. Faz parte, então, quando nós chegamos ou escolhemos os municípios, prioritariamente são aqueles que já têm ou estão dispostos a implantar a coleta seletiva, ampliar ou melhorar, e parte desse material, ou todo, dependendo do tamanho do município, ele vai diretamente para a cooperativa ou para as cooperativas que fazem parte do programa. Ainda, a parte do galpão. Compete ao município, né, doar ou alugar o galpão, e com instalações elétricas para receber todos os equipamentos que serão doados. E as cooperativas, então, cabe fazer a triagem, a correta separação. Uma exigência em relação à descaracterização das embalagens, porque o nosso setor, e também um setor parceiro, que é a BIPLA, Associação Brasileira das Indústrias de Produtos de Limpeza e Afins, nós temos problemas de falsificação de produtos. Então, a descaracterização das embalagens nas cooperativas é essencial para se evitar esse mau uso. E aí nós temos os mapas onde já estamos realizando o programa. Ele foi realizado como piloto em parceria com a Fundação Banco do Brasil, em 2006, 2008, em 4 municípios. Depois, aqui no estado do Rio de Janeiro, de 2009 a 2011, em 6 municípios. No estado do Paraná, em 11 municípios, em 2010, está acontecendo ainda, 2012. E, nesse momento, estamos realizando o diagnóstico em 18 municípios
do Estado de São Paulo, em atendimento à Resolução 38, para a implantação, neste momento, em 14 municípios. Os municípios, o número de municípios é em função do volume do setor e de uma meta pré-estabelecida. A partir daí, a gente estipula quantos municípios e quantas cooperativas para retirar o volume de embalagens que o setor tem que tirar em relação àquela meta. Então, quais são as vantagens do modelo? Agora é praticamente um resumo no que eu falei, né? Em relação ao governo federal, ele atende a política nacional e proporciona inclusão social e geração de trabalho e renda. Ao município, à medida que ele é implantado, ele oferece suporte técnico para as cooperativas e também para a implantação, roteiro, ajuda no roteiro, instalação do roteiro da coleta seletiva. Então, para a implantação, é uma ajuda técnica que nós também faz parte do projeto e garante a destinação adequada. Para as cooperativas, apoia a capacitação, melhora as condições de trabalho, da infraestrutura, equipamentos de segurança e permite aumento da renda. Para os recicladores e para a indústria, melhora a qualidade do material e garante o comprometimento no fornecimento desses materiais. Para os envasadores e importadores, ou seja, para os associados, as empresas associadas e outras associados de setores parceiros, oferece uma solução mais eficiente do que soluções independentes, cada um fazendo seu próprio projeto, seu próprio programa de logística. E ele é aplicável a múltiplos materiais. Nós, na realidade, não consideramos... nós fazemos o peso equivalente. Então, não significa que o programa realize somente a coleta ou a destinação correta, a reciclagem das embalagens desses setores. Na verdade, é peso equivalente. Nós temos que recolher X% de plástico ou de vidro. Ele independe de ser só vidro de perfume ou qualquer outro vidro. Na realidade, é o peso equivalente daquilo que nós precisamos recolher. Por isso que dá para trabalhar com cooperativas, senão seria muito difícil separar só aquilo que é do setor, né? Na prática, isso seria impossível. E, então, para a sociedade, ele reduz o volume de lixo e, consequentemente, o impacto ambiental, educa a população para que faça essa separação e incentiva o consumo sustentável. Em relação ao impacto, né, a diferença, o que esperamos, o desejado em relação às cooperativas, hoje nós temos modelos variados e desestruturados de coleta seletiva. Com o programa, ou pelo menos é nosso desejo, que haja a coleta seletiva municipal, abrangente e consistente. A infraestrutura hoje e as condições de operação das cooperativas são ainda bastante precárias. Após o projeto, nós mudamos bastante o panorama, né, a imagem e a situação. Nós trabalhamos também no layout das cooperativas. A baixa qualidade do beneficiamento, após toda a capacitação e acompanhamento, a gente tem qualidade no material que é triado e processado. E a venda do reciclável hoje, muitas vezes, vai para canais ilegais. Hoje nós tentamos garantir que a venda direta para os recicladores. Então, concluindo, a logística reversa dos materiais recicláveis pós-consumo, exercida na realização do projeto Dê a Mão para o Futuro, está em perfeita sintonia com o conceito de sustentabilidade, pois propicia conservação ambiental, inclusão social, através da geração de trabalho e renda, ou seu fomento, melhoria da qualidade da vida dos cidadãos, com ações multi-institucionais e participação comunitária. Muito obrigada.
Muito obrigado, Rose. E dando continuidade ao nosso painel sobre a logística reversa, gostaria de convidar o Dr. Eugênio Carlos Deliberato, diretor do Departamento de Meio Ambiente da Fiesp e presidente da Associação Nacional da Indústria de Pneumáticos, que vai nos apresentar a logística reversa de pneumáticos inservíveis. Boa tarde a todos, minhas senhoras, meus senhores. Eu, antes de iniciar aqui o relato da logística reversa de pneus inservíveis, eu gostaria de fazer uma colocação e um agradecimento a alguns órgãos e algumas pessoas que têm colaborado conosco nesses 13 anos de existência do nosso processo. Participaram disso em conjunto conosco desde o início o Ministério do Meio Ambiente, o IBAMA, o CONAMA, as autoridades ambientais dos estados, as autoridades ambientais dos municípios, não só dos municípios das grandes metrópoles, das cidades maiores, mas também das cidades menores, lá do interior, todos eles são partícipes desse processo nosso. Participam também, é óbvio, e na conformação disso tudo, nesses 13 anos, os funcionários da ANIP, da Recicla ANIP, os nossos fornecedores, o Departamento do Meio Ambiente da Fiesp, foi muito importante também em toda essa caminhada, e com eles e nessa união, nesse compartilhamento com todas essas pessoas, é que esse processo nosso vem caminhando e vem conseguindo ter o êxito que tem. Muito bem. O pneu é fundamental na organização da sociedade como um todo, na mobilização das pessoas no mundo moderno, à exceção dos veículos aquáticos e ferroviários, todos os outros fazem uso dos pneus, desde a bicicleta até o caminhão, o trator. É fundamental a utilização do pneu, sem o que não haverá mobilidade urbana. Nesse sentido, instalou-se aqui, no século passado, a indústria de pneumáticos. A indústria de pneumáticos no Brasil está presente desde a década de 20, no século passado. Ela representa quase que 1% do PIB da indústria de transformação. Ela gera mais de 26 mil empregos diretos e mais de 100 mil empregos indiretos. Ela produz pneus de alta performance no Brasil, e esses pneus, a maioria deles, os de carga, por exemplo, e de ônibus, eles têm 4 vidas. Uma vida enquanto novo e mais 3 vidas após as reformas. A performance dele tem que ser essa, e o pneu brasileiro possui a performance de primeiro mundo há muitos anos. Ocorre que, após a 4ª vida, ele, sem dúvida alguma, passa a ser um pneu inservível. E esse pneu inservível, se disposto de forma irregular no meio ambiente, é inevitável a agressão que ele vá praticar a esse mesmo meio ambiente. Isto tudo fez com que nós começássemos a imaginar qual seria o processo com o pneu inservível. Ele existe, ele nasce, e nós temos que administrar isto. O pneu inservível não é tóxico, o pneu inservível não é inflamável, mas ocorre o seguinte: ele pode sim ser gerador de foco para criatório da dengue. Existe essa situação. Assim, pensamos nós lá atrás, há 15 anos atrás, como cuidar dessa questão, o que fazer. Em 1999, o CONAMA editou a resolução número 25899. E aí, então, a ANIP, a Associação Nacional das Indústrias de Pneumático, instituiu o Programa Nacional de Coleta e de Destinação de Pneus Inservíveis. Nasce aí a logística reversa de pneus inservíveis.
Foi um processo, no início, difícil, porque havia necessidade de nós rompermos alguns paradigmas. Nós tínhamos que instituir pontos de coleta, e esses pontos de coleta necessitam serem partilhados com as autoridades públicas, até porque não são somente pneus dos associados da ANIP, da Recicla ANIP, que são dispostos ali, mas são pneus de todas as marcas e de todos os locais do mundo. Iniciou-se também aí o processo de como fazer e o que fazer com esse pneu ao depois de coletado, e, após coletado, triturado, onde vamos dispor esses pneus. Isso tudo nós iniciamos em 1999, e daí, então, até 2006, nesse processo de compartilhamento, nós tínhamos, então, 220 pontos de coleta em 2006, e havíamos recolhido, até aí, 611 mil toneladas de pneus. Havíamos aí quebrado o paradigma e feito compartilhamento, com as prefeituras. A indústria e as prefeituras é que criaram esses 220 pontos de coleta até 2006, e daí em diante nós precisaríamos, na verdade, desenvolver mais esse processo. Como desenvolver mais esse processo? Como estreitar mais essa relação entre o fabricante, o poder público e a sociedade como um todo. Neste momento, então, fizemos um benchmark com a Europa, procuramos ver como a Europa e Estados Unidos administravam isto, e iniciamos aí a Recicla ANIP. Nasce, então, em 2007, a Recicla ANIP, e, novamente, nós vamos romper o paradigma. Ou seja, lá atrás nós rompemos o paradigma quando passamos a ter atitude compartilhada com as prefeituras, e a partir da Recicla ANIP nós passamos a ter atitude compartilhada com as prefeituras, a indústria, as prefeituras e a sociedade civil organizada como um todo. A Recicla ANIP nasce daí, e ela tem como objetivo a administração no território nacional da logística reversa de pneus inservíveis. Ela estimula aí os pontos de coleta. Os pontos de coleta, na sua grande maioria, pertencem às prefeituras, e elas administram isso na coleta. O ponto de coleta, atingindo um volume de 2.000 pneus de passeio ou 300 pneus de carga, é acionada a Recicla ANIP, que aí, então, providencia o transporte disto, retira o pneu daí e leva ele para alguns dos destinos que nós temos, que são eles de valorização energética, e outros destinos que os pneus são utilizados como matéria-prima nesse processo. Todas essas destinações são ambientalmente adequadas, elas são, de um lado, como já falei, de valorização energética, de outro lado, todas elas como reutilização de matéria-prima em diversos percentuais que os senhores verão aí. Os percentuais mais fortes são aqueles em que isso é utilizado nas cimenteiras, como energia, nas siderurgias e como pó para asfalto. Esse programa, que aí cria corpo e passa para nosso Gáudio a ser referência mundial de programa de pós-consumo e de logística reversa, nós aí chegamos na marca de 743 pontos de coleta. Nós que em 2006 tínhamos 220 pontos de coleta, hoje temos 743 pontos de coleta. Havíamos coletado até 2006 611 mil toneladas de pneus, e agora temos coletados até maio 2 milhões de toneladas de pneus foram coletadas. A Recicla ANIP, ela recolhe pneus e tem pontos de coleta nos 26 estados e no Distrito Federal. A Recicla ANIP coleta pneus no território nacional, num volume, para que os senhores tenham ideia, nós temos, no mínimo, a qualquer hora do dia ou da noite, nos 365 dias do ano, no mínimo 70 carretas trafegando no território nacional, transportando pneus inservíveis.
Nós temos ponto de coleta, meus senhores, no Acre, em Assis Brasil, na divisa com o Peru. Nós temos ponto de coleta na divisa com a Venezuela, em Boa Vista, Roraima. Nós temos ponto de coleta na fronteira com a Guiana Francesa, em Macapá, no Amapá. Nós temos ponto de coleta no ponto mais setentrional do Brasil, na cidade de Chuí, na divisa com o Uruguai. Nós temos ponto de coleta em Uruguaiana, Passo de los Libres, na divisa com a Argentina. Nós temos ponto de coleta na divisa com o Paraguai, em Ponta Porã. Nós temos ponto de coleta na divisa com a Bolívia, em Corumbá. Este é o trabalho da Reciclanip. Isso tudo gerou, nesses anos de 99 até os dias atuais, a coleta de 400 milhões de pneus. Esses pneus todos, se unidos, eles dão 6 vezes a volta no globo terrestre. Isto implicou no investimento, até os dias atuais, de 175 milhões de dólares. Isso tudo fez com que esse programa passasse a ser respeitado, programa de logística reversa, esse processo que nós estamos empreendendo desde lá. E isso implicou também numa melhora no diálogo com as autoridades do governo, melhora no diálogo com a sociedade civil como um todo e com todos os players. E fez com que, em 2009, o CONAMA refizesse essa normatização que havia sobre o nosso setor de pneus e editasse a resolução número 416, que nos colocou com parâmetros plausíveis, possíveis de serem atingidos. Tanto que, em 2011, no ano passado, o IBAMA, ao emitir o relatório sobre as nossas atividades, as atividades da Reciclanip até então, deixou expresso o empenho nosso em atingir todos os números e o reconhecimento de tudo que temos feito até hoje. Esse reconhecimento foi feito também já em 2009, através de uma premiação que nós recebemos da Fiesp. E para nossa honra e orgulho, aqui na Rio+20, dia 16, sábado passado, nós recebemos outro reconhecimento importantíssimo e muito estimulante. Nós recebemos um prêmio outorgado pelo Instituto E, a Unesco e a Prefeitura do Rio de Janeiro na categoria de Economia, em função de todo esse processo nosso e o reconhecimento de tudo o que nós temos feito até aqui. Existem novos desafios? Sem dúvida alguma. Novos desafios existirão sempre. Há necessidade de inovação e evolução contínua. Nós temos continuamente a necessidade e o objetivo de desenvolver novas destinações. Continuamente, nós estamos procurando desenvolver alternativas de produção, onde o pneu possa servir como insumo para novas cadeias econômicas. E a nossa ambição, qual é? A nossa ambição é sermos referência para o mundo e termos uma contribuição para o mundo ambiental de maneira extremamente sustentável. Este é o trabalho nosso, esse é o processo que nós desenvolvemos e isto é a Reciclanip. Muito obrigado. Doutor Eugênio, muito obrigado pela essa apresentação que com certeza elucidou com números e com bastante clareza aquilo que muitas vezes nós não temos acesso, uma informação que muitas vezes não chega para todo o público, que realmente a gente vê que o setor, do alto da sua proatividade, realmente atingiu marcas bastante consideráveis. Parabéns pelo trabalho à frente da ANIP e da Reciclanip. E agora eu gostaria de convidar o doutor João César Rando, presidente do Instituto Nacional de Processamento de Embalagens Vazias, que vai nos falar um pouco da logística reversa de embalagens de agrotóxicos. Bem, boa tarde a todos. Muito obrigado, é um prazer muito grande, uma honra estar aqui com vocês, compartilhando da nossa experiência. Já que nós estamos via internet, quero mandar um alô para o pessoal do IMPEV que está nos assistindo também e cumprimentá-los, porque eles têm nos ajudado muito na construção do nosso sistema.
Bom, eu vou apresentar a história sobre a logística reversa das embalagens vazias dos defensivos agrícolas, começando por mostrar os benefícios que esse sistema, durante de 2002 a 2011, trouxe para a sociedade e para o meio ambiente, seja no sentido, né, de poupar os recursos naturais, seja no sentido de reduzir a emissão de dióxido de carbono, seja no sentido social de aumentar o número de empregos, ou seja, mostrando que é possível, sim, preservar o ambiente e desenvolver também a agricultura de forma sustentável. O INPEV é um instituto sem fins lucrativos, é uma entidade que foi criada para fazer a logística reversa ou a destinação final das embalagens vazias dos defensivos agrícolas. Foi criado com a função de gerir o sistema Campo Limpo, que é fazer a logística reversa entre agricultores, revendedores, cooperativas e fabricantes, e com forte apoio do poder público e também atendendo à lei 99/74, que é uma lei específica que foi criada para fazer a gestão do nosso sistema. É muito importante dizer que toda essa ação começou de uma forma voluntária pela indústria, assim como o Reciclanip há mais de 15 anos, e houve uma convergência muito grande de todos os setores que, a partir de 92, foram se juntando numa iniciativa de um projeto piloto que desembocou em ajudar a construir uma legislação que eu diria hoje uma legislação muito inteligente e que já coloca dentro de todos os princípios da política nacionais questões com relação à integração, à gestão integrada de resíduo, a integração de toda a cadeia, o acordo setorial, a questão da ecoeficiência e uma série, né, de princípios ligados, então, a esse sistema. Responsabilidade compartilhada é um deles, e aí nós temos desde o consumidor final, o agricultor, que tem a sua parte na lei, assim como distribuidores, as cooperativas, que também têm que fazer a sua contraparte, e os fabricantes que entram no sentido de prover toda a logística de transporte, dar a destinação final ambientalmente adequada, e junto com o apoio do poder público, que entra na legislação com suas questões relativas à fiscalização, licenciamento e tripartite, a questão da educação e orientação a todos os elos da cadeia produtiva. Entrando, então, na questão da integração, ou seja, vamos falar um pouquinho da questão da governança do sistema, como que o sistema está estruturado. Nós temos aí cerca de 10 entidades que representam todos os elos da cadeia produtiva agrícola. Temos 91 fabricantes que representam 100% das embalagens que são colocadas no mercado. É graças a esse esforço, integração, comprometimento, apoiado por uma lei inteligente, que nós temos conseguido desenvolver um trabalho muito produtivo. Investimos, durante os últimos 10 anos, cerca de 500 milhões de reais para desenvolver todo o sistema, toda a infraestrutura e conhecimento, logística, com o compartilhamento não só das responsabilidades, mas também dos custos envolvidos dentro do sistema. Falando agora da gestão integrada dos resíduos, como que está estruturado todo o sistema. Como eu mencionei, 91 fabricantes, que são responsáveis por fazer toda a parte da logística, transporte. Temos mais de 5.000 revendedores agrupados em 267 associações que nos ajudam a administrar toda a infraestrutura. Atendemos mais de 5 milhões de propriedades agrícolas, e temos aí toda a parte da destinação final, envolvendo os recicladores e os incineradores. As embalagens são retornadas às unidades de recebimento, são cerca de 115
14 centrais de recebimentos, distribuídas também em todos os estados da federação, que trabalham inspecionando, segregando, compactando e preparando as embalagens para serem levadas ao destino final. Essas 114 centrais são integradas por um sistema de informação e nós temos a rastreabilidade total dessas embalagens a partir do momento que ela entra no sistema, aonde o agricultor devolve a embalagem numa unidade. Essas embalagens, volumes, quantidades, por tipo de material, é colocada dentro do sistema, que aciona um centro de logística que é emitida automaticamente uma ordem de coleta. Aí nós começamos a falar da logística reversa, o caminhão que leva o produto cheio, na volta ele é roteirizado para trazer a embalagem vazia, e que vai daí também para o destino final, as recicladoras, e, novamente, essa informação é colocada dentro do sistema de informação. Ou seja, nós temos diariamente toda a movimentação e volume dessas embalagens no Brasil todo. Falando da parte dos recicladores, dos parceiros, são 9 parceiros distribuídos em diferentes regiões do Brasil, que nos possibilita, assim, fazer otimização de toda a parte da logística reversa. Todo o material são produzidos 17 artefatos. Então, se criou uma cadeia de valor com todo o processo da reciclagem. Alguns dados, né, de estatísticas, ou seja, nós retiramos hoje 80% do volume total das embalagens que são colocadas no mercado, 94% do volume das embalagens primárias, que são aquelas que têm contato com os defensivos agrícolas. E isso coloca hoje o Brasil dentro de uma referência e lidera esse sistema com mais de 60 países no mundo. Então, o Brasil hoje e o setor produtivo agrícola dá um exemplo hoje, não só dentro do Brasil, mas também fora do Brasil. Então, dentro da parte de educação, muitos programas de educação atingir milhões de agricultores, escolas na área rural. Nós investimos em programas educacionais para alunos de 4º e 5º ano nas escolas da zona rural. E vamos assim, então, praticamente fechando dentro da própria indústria o ciclo da gestão completa das embalagens, onde uma embalagem é colocada no mercado, ela é lavada pelo agricultor, é retornada numa central, num posto, aí ela é preparada, compactada, levada para um reciclador, aonde é totalmente reciclada, transformada, volta a ser produzida uma nova embalagem, que volta a ser utilizada pelo próprio defensivo agrícola, com 85% do material reciclado. Eu gostaria agora de pedir um filme, e assim eu encerro a minha apresentação. A agricultura brasileira, dinâmica e inovadora, representa uma importante mola propulsora da nação. Profissionalização, investimentos em tecnologia e muito trabalho transformaram o setor nas últimas décadas, que com o mesmo pioneirismo e espírito empreendedor, construiu um programa que é referência em logística reversa de resíduos. Os resultados são surpreendentes. Tudo começou em 1992, quando a indústria de defensivos agrícolas, com o apoio de alguns parceiros, de forma proativa e voluntária, iniciou um estudo para entender o fluxo de suas embalagens e, com isso, buscar uma solução definitiva para a gestão desses resíduos pós-consumo. Começava assim a nascer o Sistema Campo Limpo. A
A partir das experiências obtidas, em 2001, foi fundado o INPEV, Instituto Nacional de Processamento de Embalagens Vazias, uma entidade sem fins lucrativos criada pela indústria fabricante e registrante de agrotóxicos para realizar a destinação final adequada de suas embalagens vazias. O Instituto faz a gestão do Programa de Logística Reversa das Embalagens Vazias de Agrotóxicos, envolvendo agricultores, canais de distribuição e cooperativas agrícolas, indústria fabricante representada pelo INPEV, com apoio do poder público. Um sistema onde as responsabilidades são compartilhadas. Atualmente, a grande maioria das embalagens vazias são devolvidas pelos agricultores brasileiros nas unidades de recebimento do Sistema Campo Limpo. A tecnologia empregada no gerenciamento do programa permite a rastreabilidade das embalagens em todas as etapas do processo. O Sistema de Informação das Centrais, o SIC, é uma plataforma desenvolvida pelo INPEV que permite o gerenciamento diário das informações desde a entrada das embalagens nas centrais de recebimento até a sua destinação final. O SIC integra o INPEV com as centrais, o operador logístico, recicladores e incineradores, garantindo a qualidade de todas as operações. As embalagens devolvidas são destinadas a 14 empresas parceiras, recicladores e incineradores, localizadas em 6 estados. 17 artefatos são produzidos pelos recicladores. Inaugurada em 2008, idealizada pelo INPEV e composta por 31 acionistas, todos fabricantes de defensivos agrícolas, a Campo Limpo Reciclagem e Transformação de Plásticos é uma iniciativa pioneira no mundo, que foi criada com o propósito de contribuir para tornar esse sistema autossustentável economicamente, capturando valor por meio do fechamento do ciclo de gestão das embalagens dentro da indústria de defensivos agrícolas. Tudo na fábrica foi concebido de forma a não gerar impacto ambiental e baseado em modernos conceitos de ecoeficiência. Em seus modernos laboratórios, são realizados testes e pesquisas para o aprimoramento dos atuais produtos e desenvolvimento de novas embalagens com a mais alta tecnologia disponível no mercado. A Campo Limpo, certificada ISO 9001 e 2000, produz matéria-prima para a fabricação de outros produtos plásticos, a resina pós-consumo RPC, com origem controlada e qualidade superior. E fabrica a inovadora Ecoplástica Triex, a primeira embalagem produzida com matéria-prima reciclada originária do sistema. Com certificação UN para o transporte terrestre e homologação para o transporte marítimo de produtos perigosos, a embalagem retorna para o mercado de defensivos agrícolas, seguindo os mais altos padrões de qualidade, segurança e desempenho. E assim, se reinicia um ciclo que, além de ganhos sociais e ambientais comprovados, gera orgulho para cada um dos envolvidos e para o nosso país. É a confirmação de que juntos, comprometidos com a preservação do meio ambiente, com a saúde e uma produção agrícola sustentável, podemos escrever mais histórias de sucesso na busca de um mundo melhor. Bem, muito obrigado a todos. Muito obrigado, doutor Rando, parabéns pelo trabalho. Nós percebemos que o assunto não é novo, né? Começou em 92 as discussões, e com a constituição das pesquisas, depois a constituição do INPEV, mas que quando o setor se une e realmente busca a solução, principalmente aqui a partir da criatividade brasileira, nós conseguimos ser líderes mundiais naquilo que nós nos propomos a fazer. Parabéns pelo trabalho à frente do INPEV. E agora eu gostaria de convidar o Dr. Walter Fransolin, diretor do Sindicato Nacional da Indústria do Re-Refino de Óleos Minerais, Sindrefino,
e diretor de Meio Ambiente da Fiesp, que vai nos apresentar a logística reversa de óleos lubrificantes usados. Boa tarde, senhores. Eu gostaria de cumprimentar a presidência da Federação das Indústrias do Rio de Janeiro, também a Federação das Indústrias do Estado de São Paulo, que tornou possível a realização desse evento. Cumprimentar a pessoa do Dr. Vitor Sveibel, todas as autoridades presentes, e aos senhores a oportunidade de ouvir alguma fala a respeito da reciclagem de óleos minerais usados e contaminados que o Brasil vem praticando de longa data. Eu vou pedir licença aos senhores para falar com o microfone na mão, que aí eu vou me sentir mais à vontade. Estratégias e ações ligadas a resíduos para cidades sustentáveis. Estratégias, senhores, pressupõem procedimentos, instrumentalização, controle, disciplina, perseverança na busca de resultados. Isso tudo constitui o que hoje nós passamos a denominar de logística reversa. A logística reversa em matéria de óleos lubrificantes usados ou contaminados, uma parcela muito importante dos resíduos gerados pela atividade do mundo moderno e que tem uma característica extremamente importante por ser altamente perigosa, pela toxicidade, pela presença de contaminantes altamente perigosos ao meio ambiente e que desperta uma atenção especial, não só sob o ponto de vista ambiental, mas, sobretudo, com o propósito de tornar esse resíduo fonte de abastecimento dos derivados de petróleo dentro do ciclo de vida dos produtos. Os principais mercados de óleos lubrificantes mundial apontam que o Brasil ocupa a 5ª posição em matéria de consumo de óleos lubrificantes acabados. Se esse mérito de 5º maior consumidor de lubrificantes é importante para o país, desperta também uma atenção primordial, que nós somos chamados a refletir, porque somos também o 5º maior geradores de óleo lubrificante usado ou contaminado no mundo. A logística reversa, que hoje nós conhecemos, trazida no conceito da Lei 12.305, a bem da verdade, se iniciou na década de 1960. Isto porque, naquela época, o Conselho Nacional do Petróleo, através da resolução CONAMA, da resolução 663, já determinava que todo óleo lubrificante usado ou contaminado fosse destinado ao ciclo de vida através de refino. A preocupação era puramente energética. O Brasil necessitava de reservas cambiais, havia uma necessidade de prolongar as vidas úteis das nossas reservas minerais, porque nós sabemos que óleo e minérios não terão outra safra. Havia, então, a necessidade de se preocupar com a maximização de uso dessa substância chamada óleos lubrificantes e derivados de petróleo. Em 1985, o Conselho Nacional do Petróleo estabeleceu uma nova norma acerca dos óleos lubrificantes. Trouxe, nessa nova regulamentação, também a fixação de especificações técnicas rígidas para a produção de óleos básicos minerais que deveriam ser incorporados à fabricação de óleos lubrificantes. Surgiu aí, então, a primeira especificação de óleos minerais reciclados com a finalidade de produção de óleos acabados, fazendo uma nítida distinção entre o que era um óleo puramente recuperado de um óleo chamado re-refinado. Naquela época, o cenário nos apontava um consumo nacional da ordem de 560 milhões de litros. Desse volume comercializado, 67 milhões aproximadamente, não geram óleos lubrificantes usados ou contaminados, porque são produtos que integram o processo produtivo ou então são utilizados em sistemas fechados, não gerando
óleo pós-consumo. A base da movimentação desse volume comercializado, da ordem de 492 milhões de litros, proporcionava, naquela oportunidade, uma coleta da ordem de 44,3 milhões de litros ano. Em 1992, aconteceu um primeiro marco importante na história do movimento ambientalista. Realizou-se nessa cidade um encontro excepcional acerca da responsabilidade pós-consumo. E no ano de 1993, o Sindicato Nacional da Indústria do Refino procurou pelo IBAMA e fez a ele a exposição da necessidade de que os óleos lubrificantes minerais contaminados no país tivessem não só um regramento de matéria puramente energética, havia necessidade de que aquela substância tivesse também um cunho ambiental. Surgiu aí, então, o primeiro ato legal de natureza ambiental regulamentando a gestão dos óleos lubrificantes usados ou contaminados, a Resolução 993, e que já, norteando o princípio instaurado pela Resolução do Conselho Nacional do Petróleo, determinava que todo óleo coletado fosse encaminhado ao processo de re-refino, reconhecido como a destinação mais adequada para a gestão desse tipo de resíduo. Não era, senhores, a Resolução 993 um modelo de gestão ambiental. O próprio setor reconhecia que havia imperfeições a serem aparadas, haviam necessidades de revisão de alguns aspectos dessa determinada norma. Todavia, ainda assim, produziu efeitos extraordinários sob o ponto de vista ambiental. Se nós fizermos uma comparação muito rápida, em 1993, o consumo era da ordem de 906 milhões de litros. Nós, naquela oportunidade, estávamos alcançando uma coleta de 103 milhões de litros, contabilizados, regulados pelo Departamento Nacional de Combustíveis, a quem competia a regulação das atividades voltada para o abastecimento nacional dos derivados de petróleo. Decorridos 10 anos, em 2003, o nosso consumo de lubrificante subiu pouco mais de 4%. Alcançamos a meta de 937 milhões. Todavia, a coleta e destinação adequada dos lubrificantes mais do que dobrou. Nós alcançamos uma meta de quase 240 milhões. As afirmativas, então, de 1993, de que havia espaço para crescer cerca de 100 milhões de litros na coleta, acabaram por se confirmar. Percebam que, em 10 anos de atividade, a coleta de 11,46% passou para 25,51%, enquanto que o consumo nacional praticamente ficou estabilizado. Entretanto, modificações no cenário nacional recomendariam a revisão da Resolução CONAMA 993. De 2004 a 2005, iniciaram-se o estudo dessa reformulação. Em junho de 2005, então, houve a publicação da Resolução CONAMA 362. E o que representou essa resolução? Primeiro, um ato puramente inovador, de garantia e desenvolvimento sustentável. Fruto de uma ação conjunta do setor produtivo, representado pelos parceiros aqui, Sindicom, Sinmepetro, Sindilub, Sindirepa e, na ponta do sistema, o Sindicato do Re-Refino, representando o guarda-chuva para a destinação adequada dos óleos lubrificantes. Aspectos importantes dessa resolução: redução de riscos ambientais, melhor controle pelos órgãos ambientais e maior participação e interação social. Essa resolução CONAMA 362, antecedendo aquilo que viria a acontecer através da regulação da Lei 12.305, já fixava o princípio poluidor-pagador, estabelecia a responsabilidade pós-consumo e trazia também conceitos inerentes à atividade, fixando a participação de cada um dos agentes da cadeia, desde o momento da distribuição até a coleta e destinação adequada da substância considerada perigosa. Surgiu, então, em 2010, a Lei 12.305. Institui a Política Nacional de Resíduos Sólidos, com destaque particular para os óleos lubrificantes e suas embalagens. Entretanto, naquela oportunidade, já estava consagrada a atividade de re-refino.
e não havia espaço para a criação de uma logística reversa, a não ser a consagração do princípio do retorno fixado na Resolução CONAMA 362 e que veio a se constituir em um modelo exitório do sistema de logística reversa. Descolou-se aí, então, os óleos lubrificantes de suas embalagens. Tanto assim que o decreto que regulamentou a Lei 12.305 acaba por recepcionar a Resolução CONAMA 362, então em vigor, recepciona também as resoluções do órgão regulador da indústria do petróleo, a Agência Nacional do Petróleo, estampados na Resolução 1920, que trata exatamente do poder regulatório da Agência Nacional em matéria de derivados de petróleo. Recepciona também o convênio ICMS 3/90 e 38/2000, que trata da circulação adequada e dos instrumentos que dão o suporte à atividade de coleta e destinação adequada dos lubrificantes. Diz mais, nesse artigo 16, que na aplicação da logística reversa deverá ser observada as exigências específicas fixadas na Resolução 362, que, como foi dito e foi observado pelos senhores, acabou por constituir uma norma de ação derivativa do setor produtivo e que encontrou o necessário apoio de nossos governantes. A Resolução CONAMA 362, no seu artigo 1º, diz que todo óleo deverá ser coletado e ter uma destinação final que não afete negativamente ao meio ambiente. Mas não basta isso. É necessário que cumpra uma segunda disposição contida no artigo 1º, qual seja, propicie também a máxima obtenção dos constituintes presentes no óleo lubrificante usado. E o principal constituinte que está no óleo lubrificante usado é o óleo básico de petróleo, possível de ser recuperado e ser introduzido no sistema de vida através de formulação de novos lubrificantes. Diz também que todo óleo coletado deverá ser encaminhado ao processo de re-refino. E o processo de re-refino representa aí o modelo de reciclagem através de qual é cumprida a logística reversa, inspirada no artigo 33 da Lei 12.305 e regulada pelo artigo 16 do Decreto 7.404. E por que o re-refino foi eleito, né, como a destinação principal para os óleos lubrificantes usados ou contaminados? Já antes, na Constituição da Agência Nacional do Petróleo, a lei que trata das políticas relacionadas aos derivados, a Lei 9478, na formulação das políticas de aproveitamento racionais dos derivados, estampava, entre alguns dos objetivos, a proteção do meio ambiente, a garantia do fornecimento dos derivados de petróleo e a utilização de insumos disponíveis através de tecnologias aplicáveis. Se nós observarmos essa figura, veremos que a atividade de re-refino cumpre pelo menos 3 dos 8 requisitos fixados na lei derivativa para o aproveitamento das reservas minerais. De 2006 a 2011, o setor vem crescendo numa projeção extraordinária em matéria de coleta de óleos usados. Em 2006, alcançamos 205 milhões e, numa evolução histórica, em 2011, chegamos a 404 milhões de litros de óleo usado ou contaminado coletados no território nacional. Isso, senhores, representam 10 navios Exxon Valdez que são retirados do sistema, que poderiam ser lançados de maneira desordenada na natureza e voltam para o ciclo de vida útil, atendendo ao princípio da reciclabilidade. Nos anos de 2010 e 2011, o avanço foi da ordem de 5%, como mostra esse gráfico, esse slide. 404 milhões de litros de coleta estão assim distribuídos pelo país. Região Sudeste, com 233 milhões de coleta. A região Sul, com 74 milhões. Região Norte, com 20 milhões. 36 milhões são coletados na região Sudeste e 39 milhões coletados na região Centro-Oeste. Esses slides
nos mostra o aproveitamento em termos de rendimento por volume de óleos lubrificantes usados ou contaminados. De cada litro de óleo lubrificante usado ou contaminado descartado no meio ambiente, o setor retira cerca de 70% de óleo básico, 14% de substâncias destinadas à compactação de solos e fabricação de asfaltos e impermeabilizantes. 4% são transformados em combustíveis e apenas 1% e mais 7% de água que estão presentes nesses lubrificantes deixam de ser aproveitados. Portanto, nós temos aí a indústria de transformação de óleos lubrificantes minerais usados ou contaminados, removendo do meio ambiente 400 milhões de litros de óleo usado ou contaminado, com produção de óleos básicos especificados pela Agência Nacional do Petróleo e que são incorporados aos processos produtivos de lubrificante. Enfim, são essas as considerações do Sindicato Nacional da Indústria do Re-Refino. Muito obrigado, senhores. Eu vou pedir licença aos senhores para trazer aqui um comunicado. Recentemente, no Estado de São Paulo, foi firmado um termo de compromisso entre os sindicatos da indústria de produção de lubrificantes, sindicatos dos distribuidores, sindicatos do comércio varejista, sindicato da atividade de coleta e também de re-refino de lubrificantes, apresentando ao governo do Estado de São Paulo algumas ações que possam garantir o cumprimento efetivo da norma e da obrigação mandamental de que todo óleo deve ser coletado e destinado à reciclagem. Foi dito também que a atividade de coleta de óleos lubrificantes, e que já imperava no Brasil quando da edição da Lei 12.305, fez descolar a atividade de coleta das embalagens. Embora a Lei 12.305 trate também da coleta das embalagens de óleos lubrificantes, os produtores, através do Sindicato Nacional das Empresas Produtoras de Lubrificantes e Combustíveis, o Sindicom, já havia encaminhado a vários estados da federação, inclusive ao estado do Rio de Janeiro, uma proposta de termos de compromisso, coletando as embalagens dos lubrificantes, dos óleos lubrificantes em geral, através de um excelente programa denominado Programa Jogue Limpo. Essa atividade tem sido disseminada através da condução muito propícia realizada pelo Antônio Nóbrega e também pelo Jean Carlos Passalacqua, nos interesses do Sindicom. Pois bem, em São Paulo, no Rio de Janeiro, no estado de Minas Gerais, há uma predisposição das autoridades ambientais de recepcionar essa boa vontade da atividade produtiva em firmar com eles um termo de compromisso. Isto porque há uma consciência de que não há nenhuma atividade, nenhuma proposta no campo ambiental que possa encontrar eco se não houver uma forte articulação do setor produtivo, dos nossos governantes, em busca da consecução maior, que é a proteção ambiental. Em razão disto, o Sindicato Nacional das Empresas de Lubrificantes e Combustíveis, Sindicom, através do seu gerente de lubrificantes, o senhor Jean Carlos Passalacqua, e do senhor Antônio Nóbrega, que é o seu gerente de meio ambiente, associado ao Sindicato das Empresas Misturadoras de Óleos Lubrificantes, através do seu presidente, o senhor Carlos Ristum, e das seguintes entidades: Sindicato Interestadual do Comércio de Lubrificantes, Sindilub, na pessoa do senhor Laércio de Santos Caulasca, hoje aqui representado pelo senhor Rui Rich, diretor executivo. O Sindicato da Indústria de Reparação de Veículos e Acessórios do Estado de São Paulo e Rio de Janeiro, Sindirepa, representado neste ato pelo senhor Celso Matos. O Sindicato Nacional da Indústria de Re-Refino de Óleos Minerais, Sindirefino, nesse ato representado pelo seu presidente, Dr. Newton Torre de Bastos, que também é vice-presidente da Federação das Indústrias do Estado de São Paulo. O Sindicato do Comércio Varejista dos Derivados de Petróleo do Estado do Rio de Janeiro, o Sindiestado, representado pelo senhor Ricardo Lisboa Viana. O Sindicato de Revenda no município do Rio de Janeiro, o Sindicombi,
aqui representado pelo senhor Antônio Barbosa Ferreira, presidente em exercício, e representando o senhor Manuel Fonseca da Costa. E também, por último, o Sindicato Nacional do Comércio Transportador e Revendedor Retalhista, SINTRR, através do Álvaro Rodrigues de Faria, estarão formalizando, neste momento, na pessoa do Dr. Vitor Sveibel, a quem convido para receber de mãos da senhora Carmen Níquel, representante da Associação Brasileira das Entidades de Meio Ambiente e que representa, no grupo de trabalho de monitoramento da Resolução CONAMA 362, a agência regulatórias de todos os órgãos ambientais estaduais. Convido, então, Carmen Níquel, nossa querida participante do GMP, em fazer a entrega, então, ao Dr. Vitor Sveibel de uma proposta de termo de compromisso para o Estado do Rio de Janeiro. Perfeito. Obrigado, Walter. Obrigado, Carmen. Sem dúvida, essa proposta desse termo de compromisso será levada ao secretário Mink. Já estávamos na expectativa, mas com todas essas correrias da Rio+20, né, achamos por bem seguir todos os trâmites como devem ser. Mas me permitam fazer 2 comentários já bem rapidamente, já que estamos aqui num painel sobre logística de reversa. Estamos todos comprometidos, alguns grupos, alguns setores, desde muito antes da Lei 12.305, como Walter e outros já nos mostraram, né, em implementar sistemas que possam reinserir no mesmo processo produtivo ou em outros processos produtivos os resíduos, as embalagens, os materiais. Este é o grande desafio que temos todos no Brasil. Pela manhã falamos bastante da questão da aplicação dessa lei. No estado do Rio de Janeiro, nós sim estamos apoiando, estamos buscando aprofundar essa parceria com os vários segmentos que já têm propostas, programas, estratégias muito bem estruturadas e que, de certa maneira, consolidam posições dos vários grupos que participam desse segmento, né? Em alguns outros casos, nos interessa aprofundar, refinar, não refinar, mas refinar e aprimorar os sistemas que, apesar de bem concebidos, ainda não atendem a todas as estratégias ambientais de interesse do Estado. Entretanto, para outros fluxos de logística reversa previstos na Lei 12.305, onde há maiores complexidades pelo tipo de material, pelo conjunto de atores, etc., nós estamos, sim, acompanhando, trabalhando junto com o governo federal e com as entidades nos grupos de trabalho, nos GTTs setoriais, que são liderados pelo Ministério do Meio Ambiente, e estamos aguardando esses resultados para poder avançar. Por que eu faço questão de grifar isso, Walter e Carmen? Porque, às vezes, nós recebemos até pressões da sociedade civil ou do Ministério Público, de determinados grupos, por que o Estado, ou, às vezes, prefeitos, outro dia eu ouvi reclamando, né, por que ainda não está fazendo um acordo setorial com o grupo tal ou com a área tal? Né? Eu insisto sempre que nós temos uma lei federal que aponta a necessidade dos acordos setoriais em nível nacional, os acordos em nível estadual e municipal que podem aprimorar esse sistema. Não é isso, Carmen? Então, é essa linha que nós estamos perseguindo no estado do Rio de Janeiro. Entretanto, eu não tenho dúvida que alguns segmentos que já têm essa estratégia de logística reversa consolidada, madura, ampliando, mostrando resultados tangíveis, nós podemos sim e devemos reforçar. E nessa linha fizemos há pouco tempo a assinatura de um termo de compromisso com o Sindicom e outras entidades para a questão das embalagens de óleos lubrificantes e vou encaminhar ao secretário Mink e com certeza teremos mais um acordo de cooperação nessa linha. Muito obrigado. Muito obrigado, Walter. Parabéns por esse importante passo que todas essas entidades mencionadas dão e realmente avançam
na questão da responsabilidade compartilhada para a gestão dos resíduos pós-consumo. Eu gostaria de convidar agora o professor Fernando Jucá, professor do Departamento de Engenharia Civil da Universidade Federal de Pernambuco, para nos apresentar um pouquinho o mais recente avanço. A cada apresentação do professor Jucá, ele vem contando mais um pouquinho para a gente sobre o estudo que ele está coordenando a respeito das melhores tecnologias disponíveis para tratamento e destinação de resíduos. Obrigado por estar conosco. Muito obrigado, Carlos. Queria agradecer a Brelp, agradecer a Firjan, a Fiesp. Esse é um evento que dá gosto a gente participar, porque a gente pensa que vem fazer palestra porque sabe alguma coisa e a gente vê que termina aprendendo tudo. Existe muita coisa para trocar, muita informação que as pessoas têm e que a gente não é capaz de absorver tudo o que está acontecendo no país ao mesmo tempo. Também queria registrar assim, que aqui a gente tem todos os ingredientes para fazer um bom produto dessa reunião. A gente tem a sociedade, a indústria, a gente tem as empresas, a gente tem o pessoal que trabalha, os técnicos que trabalham na área de resíduos. Então, a gente tem as instituições públicas que controlam e que acompanham a questão dos resíduos, as instituições que fazem investimentos e que financiam a questão dos resíduos, e, portanto, é uma pena que não sei se, no fim do dia de hoje, qual é a conclusão que a gente vai tirar. Eu sei que eu estou muito satisfeito, muito feliz de estar com todo esse grupo, e, com certeza, a gente tem que não só aprender muito sobre a gestão de resíduos, das tecnologias, e me lembra um momento na história do Brasil, quando se abriu as fronteiras das empresas multinacionais, internacionais, que vieram para o Brasil. A competitividade tinha que ser muito maior da empresa nacional, a gente tinha que fazer muita pesquisa e estudar bastante para poder realmente acompanhar o nível de competitividade que as empresas internacionais chegavam aqui. A gente está num momento desses na área de resíduos, existe muita novidade, nós não somos capazes de acompanhar tudo e, portanto, era muito importante que as empresas, que o setor técnico, as empresas de tecnologia também estivessem participando desse momento, que é muito importante. Na minha fala, eu vou falar exclusivamente de resíduos sólidos urbanos. Eu fiquei muito bem impressionado com o pessoal que já está fazendo um trabalho enorme na área de indústria, na área de reciclagem de agrotóxicos, pneus, etc., embalagem de todo tipo. Assim, confesso que é um setor que avançou, o pessoal que está trabalhando com plástico verde, por exemplo, é um exemplo disso. Na verdade, existe um desenvolvimento no país muito importante no setor produtivo, nas empresas, na indústria, acompanhado de tecnologia, de estudos e pesquisa. Na área de resíduos sólidos urbanos, eu não sei se isso é verdade. Eu não sei se isso existe boas empresas trabalhando na área de resíduos sólidos urbanos, mas eu não sei se é a maioria. A gente pode ir discutindo ao longo do tempo aí e vamos ver se isso é assim mesmo, né? A minha palestra estava prevista ter um nome assim, Melhores Tecnologias. Primeiro que eu já queria, assim, de antemão, dizer que não existe melhores tecnologias. Existem tecnologias adequadas ou não, tá certo? E também não existe, assim, ser contra ou a favor de uma determinada tecnologia como geral. E sim, essa tecnologia não é apropriada para este caso e aquela tecnologia é apropriada para aquele outro caso. Portanto, essas são as premissas com que eu estou falando e me perdoe os que não concordarem, a gente pode discutir na hora do debate. Então, eu podia falar algumas tecnologias disponíveis para tratamento de resíduos. Essa é a intenção que a gente tem aqui. Vou olhar por ali, porque fica mais... isso passa como? Ah, ok. Assim? Falta de pilha.
Veja aí. Não. Tecnologia. Foi? Mas foi muito. Ali? Bom, essa imagem aí, tem luzinha, não? Ah, ok. Essa imagem aí, é. Tá difícil, né? Essa imagem aí, ela mostra a cidade de João Pessoa, capital da Paraíba. Isso aí que vocês estão vendo aí embaixo era o lixão do Roja, que não existe mais. Do lado tem a bacia do rio Paraíba, tá? E um conjunto verde aqui de meio ambiente preservado. E do lado de cá a gente tem todo tipo de contaminação que vocês possam imaginar, tanto do ar, quanto do subsolo, quanto de líquidos de uma forma geral. Na verdade, esse aterro de João Pessoa foi recuperado, mas ele mostra claramente um exemplo típico de muitas cidades no Brasil. Hoje em dia, as capitais resolveram seus problemas, mas as cidades menores ainda não. Isso aqui são os resíduos da agricultura, que é uma preocupação grande, mineração, da indústria. Nós vamos nos deter nos resíduos urbanos, mas existe uma preocupação com esse nível de contaminação ambiental que a gente sabe que é muito preocupante e que tem pano para as mangas. Nós temos muito que trabalhar diante de tanta contaminação possível que a gente está mostrando aí nessa figurinha. De todo jeito, as cidades, elas têm uma população que sobrevivem à custa de matéria e energia, e a gente tem muito interesse em aproveitar a energia e a matéria do que sobra do consumo dessa sociedade, tá certo? Na verdade, existe um tratamento de resíduos que não obrigatoriamente é vertedeiro, como está aqui colocado, mas uma preocupação que nós temos hoje é com os materiais e com a energia. Para isso, para que a gente tire proveito da energia e dos materiais, é preciso, primeiro, separar o lixo, é preciso promover, vamos dizer assim, fazer uma promoção de energia renovável, que muitas vezes não existe, e é preciso também se preocupar com a questão climática, a questão de eficiência energética. Então, isso todos nós sabemos, mas a gente também sabe que não é fácil implementar isso como a gente gostaria. Hoje o Brasil tem uma matriz de geração baseada em hidroeletricidade, e a gente tem um certo conforto da geração de energia. No entanto, na área de consumo, o custo do consumo da energia, a gente está em terceiro lugar no mundo, o que é uma preocupação muito grande para nós brasileiros em termos de valor que uma família paga para consumir energia. Já me faltam 10 minutos. Eu vou passando algumas coisas assim. As tecnologias sustentáveis, elas são ditas aquelas que levam em consideração os aspectos econômicos, os aspectos ambientais e sociais, tá? E, na prática, nós não temos essa visão ainda aqui no Brasil, porque existem alguns detalhes que devem ser considerados para uma tecnologia ser considerada sustentável. E, na grande maioria das vezes, essas tecnologias não respeitam não só os aspectos econômicos, como os aspectos sociais e ambientais. E, pior, a gente também tem que considerar a sustentabilidade institucional. As instituições que fazem parte de um processo de implementação de uma determinada tecnologia de tratamento, a questão da economia e da governança no processo e a questão ambiental, que é naturalmente fundamental. Mas o Brasil
tem aumentado a sua, são dados da Abrelp, né? Tem aumentado a sua geração de uma forma semelhante ao crescimento do PIB. De 2009 para 2010, o PIB subiu bastante, 7,5%, e a geração dos resíduos aumentou quase 7%. De 2010 para 2011, houve uma redução no crescimento do PIB e também houve uma redução na geração dos resíduos. A gente, quando olha isso, nas regiões, a geração de resíduos é maior na região sudeste, muito menor no centro-oeste e no norte, no sul e no nordeste tem mais ou menos esses percentuais aqui. E a gente observa que o PIB das regiões se equiparam, se equivalem muito mais à geração dos resíduos do que propriamente a população que reside naquelas regiões. Por exemplo, aqui na região sudeste, a gente tem o PIB e a geração muito semelhantes, enquanto que a população é muito menor. Então, aquela continha de que a gente fazia antigamente, simplesmente multiplicar pelo número de pessoas, primeiro a gente determina o nível de riqueza daquela população e depois a gente define a quantidade de lixo gerada a partir de uma certa quantidade de pessoas. Mas o Brasil, gente, ainda é assim. As capitais têm aterros sanitários, a região sul e sudeste tem bastante, tem vários aterros sanitários, tá certo? Mas o resto do país ainda sobrevive aí às custas de muitos lixões e muitos aterros controlados. Portanto, há muito o que fazer e a gente realmente vê que tem muito trabalho pela frente, muito desafio. Isso, por exemplo, está se falando tanto em reciclagem de plástico, né? Isso aqui é a Amazônia, tá certo? E olha a quantidade de plástico aí desperdiçada, tá certo? Então, isso não interessa agora. Os números da reciclagem no Brasil, eles dependem do órgão que o IBGE tem uma determinada estatística, a Abrelp tem as suas estatísticas, o SEMPRE tem as suas estatísticas. De novo, aqui a região sul e sudeste é uma região diferenciada em relação à coleta seletiva e que, na verdade, a gente sabe que a coleta seletiva depende também da ação de cooperativas de catadores e de materiais recicláveis na área de resíduos sólidos urbanos, e que é necessário uma gestão profissional, tá, para promover uma inserção dessas cooperativas em programa de coleta seletiva e logística reversa. Esse aspecto já é bem mais complicado na área de resíduos sólidos urbanos do que na área da indústria. Só para dar um exemplo aqui, isso aqui é uma imagem da Segunda Guerra Mundial, onde nos Estados Unidos foi feito uma campanha para adquirir metais para fabricar arma. Então, naquela época, já tinha coleta seletiva para recolher metais e fabricar armas. Mas o que eu quero dizer com isso é que a coleta seletiva, ela, para reciclar, exige uma tecnologia de materiais, exige que a indústria queira aquele material e existe a necessidade de ter mercado. Não adianta reciclar simplesmente por reciclar. Só para ter uma ideia, essa tabela aqui, aquela tabela do SEMPRE, que todo mundo conhece, veja a diferença dos preços em cada região do país, como os preços de cada material são diferentes. E por quê? Porque em determinadas regiões tem mercado, porque tem indústria, porque tem locais para fazer a reciclagem. Então, não adianta a gente só querer fazer reciclagem geral, que não vai chegar nunca ao que a gente pretende. Portanto, a gente tem alguns desafios. Os desafios ambientais, os sociais, ainda existem lixões no Nordeste, tá certo? A sustentabilidade econômica existe em alguns locais, mas a gente tem alguns indicadores preocupantes. Na área de tecnologia, o Brasil ele tem 0,2% das patentes geradas no mundo, quando, na verdade, a gente tem 2% do PIB, 2,4% de publicações científicas, e em termos de tecnologias apropriadas, que é representada pelo número de patentes registradas, a gente está lá atrás. Depois, nas prefeituras, apenas 1% dos funcionários que trabalham nas prefeituras, certo, tem nível superior, 7% tem nível técnico e 92% tem nível fundamental. Então, é meio difícil falar de tecnologias num ambiente desse tipo. Do ponto de vista de projetos MDL, o Brasil já fez 40 projetos MDL na área de resíduos sólidos urbanos. Tá?
Naturalmente que teve um ânimo inicial aqui, em 2004, passou para esse patamar aqui de 8 a 10, mas realmente a não negociação de Kyoto, tá? E os problemas que houve de qualquer outro mecanismo que pudesse financiar a redução de emissões, deu um desestímulo, e hoje a gente está na faixa de 3 projetos por ano. Imagine o que é um país desse tamanho, gerando 61 milhões de toneladas de resíduos, e a gente tem 3 projetos por ano de mecanismo de desenvolvimento limpo. Então, isso significa que a gente está longe de realmente pensar em tecnologias muito modernas, certo? Bom, mas as tecnologias disponíveis, elas possuem um sistema básico, triagem, tratamento biológico, incineração, aterros sanitários. E esses sistemas básicos, eles evoluíram. Eles são processos físicos, físico-químicos, etc. Eles evoluíram para coleta seletiva, tratamento mecânico-biológico, biodigestores, tratamento térmico, reatores anaeróbios, etc. Tem os produtos, tem a inovação tecnológica. Então, tudo isso são tecnologias que evoluíram ao longo do tempo, tá? E embaixo tem as aplicações de cada situação, ou seja, características de cada um, área disponível, investimento, custo, etc. Esses aspectos têm que ser observados, até a mão de obra. Quem vai operar uma estrutura de tratamento complexa quando você não tem recurso humano qualificado para isso? Ou seja, em outras palavras, o tratamento dos resíduos sólidos urbanos em São Paulo é de uma maneira, e na Amazônia é de outra, no Nordeste é de outra. Então, a gente tem um país grande e com necessidade de fazer várias formas de tratamento. Bom, isso são os sistemas de gestão, não vou falar nisso para vocês, mas, na verdade, a triagem é a valorização física dos resíduos, a valorização biológica é a compostagem, a digestão anaeróbica, que pode gerar energia também, a valorização energética, incineração e biogás também pode ser tanto energética como calorífica, uma energia calorífica, desculpe, ou energia elétrica, e, finalmente, o que não se aproveita, o modelo teórico, o que não se aproveita já vai para aterro, mas a gente hoje coloca tudo em aterro, e que é diferente do que vários países. Existe, portanto, nas tecnologias, um impacto ambiental acumulativo, desde a coleta, transporte, tratamento e disposição final. Quando a gente não tem tratamento, é uma coisa, quando a gente tem tratamento, é outra, que faz uma grande diferença. Tá? Um exemplo dos Estados Unidos, a gente tem aqui um país que vivia às custas de aterros sanitários, e hoje tem aqui 54% de aterros sanitários apenas, e 34% de resíduos sendo reciclado. O Brasil hoje, na média, está em torno aí de 3 a 4%, tá certo? Então, os Estados Unidos, 34%. Isso é diferente em cada região do país. A Califórnia tem uma meta de chegar a 70% de reciclagem, tá certo? E a Califórnia tem condições de fazer isso pelos aspectos tecnológicos, de materiais, de necessidade da indústria, e eles têm competência para fazer isso, já chegaram a 50% nesse momento, tá certo? Bom, então, eu vou passando rápido alguns slides que não interessam. Isso, por exemplo, é a Google, na Califórnia. Eles estão aqui, nesses prédios aqui do lado de um aterro, e através de microturbinas eles aproveitam a energia elétrica, como é feito em São Paulo, no Bandeirantes, no São João, que se aproveita. Bom, no Brasil hoje a gente tem 6 aterros gerando energia elétrica, 6, tá certo? O que é bom, tá certo? Mas são 6 aterros, tá certo? Bom, isso é os Estados Unidos, eles têm 1.900 aterros em operação, tá certo? E, na verdade, eles têm ainda programas de compostagem e reciclagem, e depende de cada estado. E na Europa, só para finalizar, a gente tem aqui alguns países com a grande quantidade de aterros ainda, outros países já com a grande quantidade de incineração, tá certo? Depende da matriz energética, do uso do calor que cada país faz. Só comparando, a Dinamarca aqui tem muitos incineradores, e o Reino Unido tem muitos aterros sanitários. Portanto, depende muito da política energética, da política de reuso de materiais de cada país. Isso não interessa, isso não interessa. Ainda em termos de tratamento de processos tecnológicos, nós temos os biológicos, os químicos, os térmicos, a conversão térmica e, na prática,
não dá tempo da gente querer mostrar tudo isso. Isso aqui ficaria para um outro momento, mas a gente tem os processos de combustão, de conversão térmica, aeróbico, anaeróbico, químico, e em algum momento a gente pode conversar um pouco mais sobre isso. Isso são algumas unidades de digestão de anaeróbia na Europa. São compostos orgânicos gerados naquela unidade, tá certo? Em escala. Isso é um tratamento mecânico-biológico, muito comum hoje. Eles aí estão fazendo coleta apenas de PET, tá certo? O PET tem muito interesse em todo canto, não só no Brasil. O PET, a gente saiu de R$80 a tonelada, agora estamos com R$800 a tonelada no Nordeste do Brasil, e porque existem 3 ou 4 fábricas precisando de PET para roupas e capas, etc. Na Amazônia não tem nada disso, portanto o PET fica boiando lá no rio, tá certo? Então é uma diferença muito grande ter ou não ter aspectos tecnológicos para serem. A reciclagem na Europa continua sendo feita em escala industrial, coisa que no Brasil a gente não faz em escala industrial. Isso é uma planta de digestão anaeróbia, certo? Que também fica em Mafra, em Portugal. Ele gera um gás e energia a partir da digestão anaeróbica dos compostos orgânicos, dos resíduos, tá certo? Um incinerador comum aí nesse queima tudo, né? Esse é o incinerador de Portugal. Aí a unidade de controle do incinerador, tá? Isso são as legislações que existem nos Estados Unidos, na Europa, no Brasil, para controle de emissões de incineração, tá? Sempre existe um aterro que recebe de 5% a 17% das cinzas queimadas do incinerador. Então, o incinerador sempre precisa de um apoio de um aterro sanitário de lado, tá certo? Aí, aproveitamento energético também na Europa, isso no Brasil já fazemos. Isso são... Todas as tecnologias requerem um tempo que gera... Um lixão ele gera muito impacto durante muito tempo e tem um custo praticamente insignificante. Um aterro simples ele tem um custo um pouco maior e gera um tempo um pouco menor, e um digestor anaeróbio aumenta o custo e diminui o tempo. Um tratamento mecânico-biológico mais aterro, você aumenta o custo e reduz o impacto, e, finalmente, um tratamento térmico, você tem um custo mais elevado e diminui o tempo. Então, esse balanço entre custos e tipo de tratamento é necessário ser feito, em impacto, e apenas para finalizar, o lixão da região de Nova York, ele recebe lixo de Nova York, Nova Jersey, aquela região toda. Esse lixão foi fechado em 2001. Em 2009 foi iniciado um projeto de recuperação desse lixão, e hoje a gente tem esse aspecto aqui, um parque que está exatamente naquele local, certo? Gerando oportunidades para as pessoas se divertirem, entretenimento. Bom, em resumo, eu acho que para a gente atuar no Brasil e para realmente aprender um pouco e tentar melhorar a questão do lixo, os diagnósticos são fundamentais. Os estudos de sustentabilidade econômica, social e ambiental são fundamentais dentro dos diagnósticos. Descobrir qual a tecnologia mais apropriada para aquela região, tá? Fazer investimentos, ter monitoramento e controle do investimento feito. É necessária a participação da sociedade e também ter um arranjo institucional adequado, aí entra um pouco a história dos consórcios e tal, e mais. As agências reguladoras elas devem participar mais de perto da questão dos resíduos. Então, é preciso que quem faça o investimento defina qual a agência reguladora que vai supervisionar aquele trabalho que está sendo feito ali. Muito obrigado, corri muito.